Estamos na Europa medieval, no alvorecer do século XIV, uma época marcada por desafios, mudanças e descobertas. A população cresce, as cidades prosperam e o comércio floresce nas rotas comerciais que ligam o Oriente ao Ocidente. A Europa pulsa de desenvolvimento e Veneza, uma cidade-estado próspera e influente, será a cidade que escolhi para voltarmos a um dos séculos mais desafiadores para a humanidade, o século XIV, o século da morte. Neste vídeo, vamos trazer a maior tragédia sanitária da humanidade, a praga que quase dizimou a Europa e por onde passou deixou incontáveis cadáveres. Numa época onde se ouvia apenas a voz da igreja, a peste era a vingança de Deus, a rebelia dos hereges, a desobediência dos profanos. A peste trouxe a face da morte para o mundo. Quero vocês comigo até o fim. Sei que não é um vídeo curto, como vocês podem ver, mas prefiro abordar todo o contexto histórico. Para entender como a peste se deu, é preciso investigar os seguintes aspectos: as rotas de comércio marítimas e terrestres, o crescimento desordenado das cidades medievais, a movimentação de tropas e a concentração de pessoas nas cidades fortificadas. Mas antes de voltarmos ao século XIV, se inscreve em nosso canal. A maioria das pessoas que assistem não são inscritas e vocês não sabem como isso é importante. Se você achar que eu mereço a sua inscrição e o seu gostei, todo o esforço para pesquisar, roteirizar e editar esse vídeo terá valido a pena. Recado dado, bora para os fatos. Em 1348, Veneza estava em seu auge, como potência comercial e marítima. A cidade, com seus canais sinuosos e palácios majestosos, era o centro do comércio mundial. Seus portos e ancoradouros eram pontos de encontro para uma variedade de embarcações que traziam produtos de diferentes partes do mundo. A economia pulsante de Veneza e sua posição privilegiada no comércio do mundo têm uma explicação bastante clara. Veneza conseguia expandir e principalmente proteger suas rotas. Isso porque Veneza tinha a frota marítima mais rápida e mortífera, as famosas galés. As galés eram embarcações de guerra utilizadas pela República de Veneza, com um papel crucial de expandir e proteger os interesses comerciais de Veneza. O mercador que se dirige ao porto de San Nicolo é um homem de negócios, habilidoso e destemido, conhecido por sua ousadia em explorar rotas comerciais lucrativas. Ele veste um elegante traje de seda, indicando sua posição social e o seu envolvimento no comércio de produtos luxuosos. Seu nome é Marco Galante, um dos mais bem-sucedidos mercadores de Veneza. Marco está prestes a despachar uma carga valiosa de lustres, taças e espelhos luxuosos para Constantinopla, a cidade que era o epicentro do comércio da seda. Ele sabe que esses produtos serão muito procurados pelos nobres e mercadores orientais, ávidos por demonstrar seu status e riqueza. O mercador selecionou cuidadosamente sua tripulação, marinheiros experientes e remadores fortes, todos prontos para enfrentar os perigos e desafios do mar. A galé veneziana, ancorada majestosamente no porto, é uma visão impressionante, com seu casco longo e estreito e dezenas de remos movidos por habilidosos remadores. Ela representa o poder e a força da República de Veneza. As galés eram essenciais para a expansão comercial e para proteger os interesses da cidade, pois possuíam uma velocidade e manobrabilidade superiores, capazes de enfrentar qualquer desafio marítimo. Enquanto Marco e sua tripulação preparam a galé para partir, ele observa os outros navios que chegam e partem do porto. Navios carregados com especiarias exóticas como pimentas, cravos e gengibre. Ele sabe que esses produtos são altamente valorizados no mercado europeu, e somente a empreendedora já pensa nas oportunidades de negócios que podem surgir. Enquanto a galé se afasta do porto de San Nicolo, Marco sente a brisa do mar em seu rosto. Ele sabe que essa viagem pode durar até 2 semanas, e está ciente dos perigos que podem surgir durante a jornada. Piratas e tempestades são apenas alguns dos desafios que ele pode enfrentar. No entanto, sua determinação em alcançar Constantinopla e garantir o sucesso de seu empreendimento é inabalável. Enquanto Marco e sua tripulação navegam pelo mar Adriático em direção a Constantinopla, eles seguem uma rota estabelecida há séculos, a famosa Rota da Seda. Essa rota comercial conecta o Oriente ao Ocidente, permitindo o fluxo de mercadorias valiosas, conhecimentos e cultura. Veneza desempenha um papel fundamental nessa rede de comércio, facilitando a troca de mercadorias entre as civilizações.
Em pé, de frente para os portões da cidade de Kaffa, está Jenny Beg. Quem é Jenny Beg? Ele é um sanguinário líder da Horda Azul. A Horda Azul era um dos 4 principais ramos do Império Mongol. Foi fundada por Jodh Khan, o filho mais velho de Gengis Khan, durante a expansão do Império Mongol. Jenny Beg está lá para forçar uma rendição da cidade. Ou a cidade se rende, o Jenny Beg derruba o portão e aniquila a cidade. Mas Kaffa não vai se render. Kaffa vai lutar. Kaffa era uma cidade que pertencia à República de Gênova. A cidade estava localizada na Península da Crimeia, na costa norte do Mar Negro. Gênova estabeleceu colônias comerciais em várias partes do Mediterrâneo e do Mar Negro, incluindo Kaffa, que se tornou um importante centro comercial e porto para a República de Gênova. Gênova é uma potência marítima e comercial, assim como Veneza. Suas colônias e estabelecimentos em locais estratégicos ao longo do Mar Negro permite expandir suas rotas comerciais e influência na região. E Kaffa é uma das cidades mais proeminentes sobre o controle genovês na área. Mas Gênova e os mongóis estão em guerra pelo controle dessas rotas comerciais, e Jenny Beg está ali para sitiar Kaffa. Ele era conhecido por sua brutalidade e sede de poder. Como descendente direto de Gengis Khan, ele tinha em suas veias o sangue de um império expansionista. Dentro dos imponentes portões de Kaffa, os genoveses se preparam para enfrentar o cerco implacável. Conhecidos por sua habilidade marítima e poderio comercial, os genoveses também eram um povo de combatentes corajosos. Enquanto o cerco de Kaffa está a todo vapor, algo terrível está acontecendo. Os soldados de Jenny Beg, imersos em um ambiente insalubre e cheio de pestilência, começam a morrer, infectados pela peste. Mas para Jenny Beg, isso não é um contratempo, mas sim uma oportunidade cruel. Com o objetivo de minar a resistência dos genoveses, ele tem uma ideia macabra. Jenny Beg ordena que os corpos de seus homens, mortos pela peste, sejam lançados sobre as muralhas da cidade, usando catapultas. Essa tática de guerra, embora extremamente bárbara, tem uma intenção clara: espalhar a doença entre os inimigos e minar sua capacidade de resistência. Poucos sabiam os genoveses que estavam prestes a enfrentar uma das primeiras manifestações conhecidas de uma arma biológica. Os corpos dos soldados mortos estão infestados de pulgas e ratos portadores da doença Yersinia pestis, causadora da peste negra. Esses animais já estavam infectados na região da Ásia Central, de onde os mongóis os trouxeram durante suas campanhas militares. A disseminação da doença foi tão rápida e implacável que Kaffa se tornou um verdadeiro caldeirão da morte. Os habitantes de Kaffa, genoveses e aqueles que resistiram bravamente ao cerco são rapidamente contaminados pela peste. A doença começa a se espalhar como fogo descontrolado pela cidade, ceifando vidas em uma velocidade alarmante. As ruas, antes cheias de vida e comércio vibrante, agora estão repletas de sofrimento e desespero. Após semanas de viagem, as galés finalmente retornaram ao porto de San Nicolo, trazendo consigo as preciosas especiarias. O mercador aguardava ansiosamente a descarga de sua carga valiosa. A chegada das galés era um evento aguardado por todos, pois representava não apenas uma promessa de riqueza, mas também um sopro de exotismo em meio à rotina de Veneza. As velas foram cuidadosamente recolhidas, enquanto a tripulação apressadamente amarrava as cordas de ancoragem. O mercador estava impaciente, sua mente repleta de planos de negócios e lucros. Enquanto as embarcações se aproximavam, o aroma das especiarias exóticas pairava no ar, despertando os sentimentos e alimentando ainda mais as expectativas. Mas à medida que as galés atracavam, uma cena inquietante começou a se desenrolar. O mercador percebe um frenesi de movimento no convés das embarcações. Um fluxo constante de ratos emergem das frestas das velas, correndo pelas cordas e invadindo o porto de San Nicolo. Os marinheiros e a tripulação estão tão absorvidos no processo de atracação que só agora percebem a presença inesperada dos roedores. Uma sensação de apreensão rapidamente se espalha pelo ar. Os ratos ágeis saltam dos navios para o cais, espalhando-se como uma praga em todas as direções. O mercador e os marinheiros, inicialmente confusos, logo percebem a gravidade da situação. Eles correm em todas as direções, tentando conter a invasão dos ratos que agora se espalham por todo o porto. Eles não sabem ainda, mas aqueles ratos estão empestados de pulgas que trazem a peste. Jenny Beg conseguiu invadir a cidade de Kaffa, matou milhares de seus inimigos, mas já temendo que a cidade não resistiria à fúria de Jenny Beg,
os genoveses fogem da cidade infectada, mas eles não sabem que estão levando consigo a peste. Os navios genoveses, que são símbolo de comércio e prosperidade, agora também são portadores mortais da peste negra, transportando-a para outras partes da Europa. Esses navios genoveses, infectados com a peste, chegaram a diferentes portos no Mediterrâneo, espalhando rapidamente a doença para outras cidades e regiões. Assim, Caffa é considerado um dos primeiros pontos de partida para a disseminação da peste bubônica pela Europa. Esses navios genoveses que estão fugindo de Caffa atracaram em vários portos de Veneza. A peste se espalha pela cidade de forma alarmante. Os venezianos, que ainda não compreendem a causa da doença, são rapidamente infectados pelos ratos e pulgas presentes nos navios. A população começou a morrer em grande número e o desespero se espalhou pela cidade. O destino cruel também já estava traçado para os marinheiros e o mercador. Febre alta, dores agonizantes e manchas escuras na pele eram sinais inconfundíveis da doença mortal que se instalava. Aos poucos, a tripulação, uma vez vigorosa e cheia de vida, começou a enfraquecer. A doença se espalhava implacavelmente como um fogo que consome tudo em seu caminho. O mercador, ciente de sua sorte trágica, lutava contra a angústia e a aceitação de seu destino inevitável. Enquanto o tempo se esgotava, a dor e os sentimentos se intensificavam. O porto de São Nicolo, que antes estava repleto de esperança e expectativa, agora se tornava um cenário sombrio de desolação e agonia. Nenhum remédio ou cuidado médico improvisado parecia suficiente para deter o avanço impiedoso da peste. E assim, em meio à calamidade e ao desespero, o mercador e sua tripulação se despediram deste mundo. Seus sonhos de riqueza e sucesso se dissiparam como uma fumaça densa, enquanto a peste ceifava suas vidas e transformava o porto de San Nicolo em um túmulo silencioso. Não demorou muito para perceber que a peste negra era trazida pelos navios que ancoravam na cidade e pelos mercadores que vinham em rotas terrestres. A cidade, já assolada pela doença, começou a tomar medidas drásticas para conter a disseminação e proteger o restante da população. As autoridades perceberam que os navios e as pessoas vindas de áreas infectadas representavam uma grave ameaça à saúde pública. Decidiu-se então isolar os navios e as pessoas vindas de outras cidades em Poveglia, uma pequena ilha localizada na Lagoa de Veneza. Essa medida extrema visava evitar que a peste se espalhasse ainda mais pela cidade, isolando os infectados e prevenindo o contato com o restante da população. As galés e os navios genoveses foram levados à ilha de Poveglia e ancorados a uma certa distância da costa. Equipes médicas e autoridades sanitárias foram enviadas para a ilha, equipadas com suprimentos médicos limitados e conhecimentos médicos rudimentares sobre a doença. Eles tinham a difícil tarefa de cuidar dos doentes, separá-los dos saudáveis e tentar conter o avanço da peste. Os médicos da peste, também conhecidos como médicos pestilentos ou médicos de saúde, eram profissionais que desempenhavam um papel crucial no enfrentamento da pandemia de peste. Eles eram responsáveis por diagnosticar e tratar os doentes, além de implementar medidas para conter a propagação da doença. Os médicos da peste eram facilmente reconhecidos por suas vestimentas distintivas, que incluíam um traje especial e uma máscara peculiar. O traje consistia em uma túnica de tecido pesado, geralmente feita de couro ou tecido encerado, que cobria todo o corpo, desde o pescoço até os tornozelos. Eles também usavam luvas de couro e botas altas, para se protegerem contra o contato direto com os doentes e possíveis pulgas ou ratos infectados. A característica mais marcante dos médicos da peste era a máscara conhecida como bico de pássaro, ou bico de corvo. A máscara tinha um formato alongado e possuía um bico na frente, semelhante ao bico de pássaro. Esse bico era preenchido com substâncias aromáticas, como ervas ou especiarias, que se acreditava proteger o médico dos miasmas ou maus odores, que se acreditava serem a causa da peste. Além do traje e da máscara, os médicos da peste também carregavam uma vara longa, chamada de vara diagnóstico, que era usada para examinar os pacientes sem a necessidade de contato físico direto. Eles usavam a vara para examinar os sintomas, tocar os doentes e até mesmo realizar procedimentos médicos simples, como drenagem de abscessos. A ilha de Poveglia, que antes era um refúgio pitoresco, transformou-se em um local de horror e desespero. Os doentes em estágios avançados da doença eram colocados em barracas improvisadas, onde agonizavam em meio a dores excruciantes.
A falta de recursos médicos adequados e a sobrecarga das equipes levaram a um tratamento precário e insuficiente. As autoridades de Veneza também impuseram um bloqueio rigoroso à ilha de Poveglia, proibindo a entrada e a saída de qualquer pessoa. As medidas de isolamento eram necessárias para evitar o contato direto com os infectados, mas também levaram ao abandono e à negligência dos doentes, que ficaram à mercê de sua própria sorte. Enquanto isso, a peste continuava a se alastrar pela cidade de Veneza. As ruas antes movimentadas agora estavam vazias e silenciosas, exceto pelos gritos angustiantes dos enfermos. Os cadáveres se acumulavam nas ruas, aguardando o enterro em valas comuns. As autoridades de Veneza, desesperadas para conter a doença, mobilizaram recursos adicionais para enfrentar a situação. Hospitais improvisados foram estabelecidos em diferentes partes da cidade, onde médicos e enfermeiros lutavam bravamente para salvar vidas. No entanto, a falta de conhecimento médico adequado e a rapidez com que a doença se espalhava dificultavam qualquer esforço significativo. Apesar dos esforços das autoridades, a peste continuava a se espalhar implacavelmente por Veneza. As medidas de isolamento na ilha de Poveglia não foram suficientes para conter a propagação da doença. A cidade enfrentava uma catástrofe de proporções inimagináveis, com a população sendo dizimada pela peste negra. Com o passar dos meses, a peste começou a perder força gradualmente. Aqueles que sobreviveram à doença começaram a se recuperar e a taxa de mortalidade diminuiu. A cidade de Veneza, embora devastada, começou a se reconstruir lentamente. À medida que o tempo passava, os venezianos aprenderam a conviver com o medo constante da peste. Medidas sanitárias mais eficazes foram implementadas, como a limpeza regular das ruas e a quarentena estrita para os doentes. A cidade se reergueu, mas as cicatrizes da peste permaneceriam por gerações. Isso levou ao desenvolvimento de práticas de higiene mais avançadas, como a construção de sistemas de esgoto e a implementação de medidas de isolamento e quarentena. O conhecimento médico também avançou, com médicos e estudiosos tentando entender a natureza da doença e encontrar formas de tratamento. Além disso, a peste negra desencadeou mudanças sociais significativas. Com a redução drástica da população, houve uma escassez de mão de obra, o que resultou em mudanças nas relações de trabalho e nas estruturas sociais. Os trabalhadores remanescentes tiveram mais poder de negociação e buscaram melhores condições e salários. A decadência feudal acelerou, abrindo caminho para uma nova ordem social. A peste também afetou profundamente a mentalidade das pessoas. O medo da morte iminente e a experiência traumática da perda de entes queridos levaram a um aumento no fervor religioso. Movimentos como a Dança da Morte surgiram, retratando a morte como uma figura inevitável e onipresente. A pandemia da peste negra também teve um impacto duradouro na economia europeia. O colapso demográfico resultou em uma diminuição da produção agrícola e uma escassez de bens, levando a aumentos nos preços e inflação. Os sistemas comerciais e as rotas da seda foram interrompidos, afetando negativamente o comércio internacional. No entanto, a peste negra também criou oportunidades. Com a necessidade de reconstruir e repovoar muitas cidades europeias, começaram a oferecer incentivos para atrair imigrantes e trabalhadores, estimulando o crescimento urbano e a ascensão da burguesia. A peste negra marcou um ponto de virada na história da humanidade. Ela deixou uma cicatriz profunda, mas também impulsionou mudanças significativas que moldaram o futuro. A tragédia e o sofrimento vivenciados durante essa pandemia serviram como um lembrete da fragilidade da vida humana e da importância de medidas preventivas e de cuidado com a saúde. Ao longo dos séculos seguintes, a peste negra permaneceu como um marco histórico e uma lembrança sombria dos desafios enfrentados pela humanidade em tempos de crise. Agradeço imensamente sua companhia até aqui. Se você gostou desse vídeo, aperta no botão gostei e se inscreve no canal para continuar acompanhando mais produções por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.